utiliza a sua inteligência e que busca o conhecimento. Então é por isso que Dom Marcel Lefebvre dizia: aqueles que não estudarem se tornarão traidores. E por que eles vão se tornar traidores? Porque eles não entendem o que eles estão fazendo. Eles vivem como os insensatos. Eles até às vezes têm boa intenção, mas quando acontece algo, por exemplo, como o Concílio Vaticano II, a maioria acaba ficando do lado errado. Por que aconteceu o Concílio Vaticano II? Será que é porque as pessoas eram más? Sim, muitas pessoas lá eram más, com certeza, muitas pessoas eram más. Mas não tenham dúvida, mesmo se elas fossem más e elas tivessem o verdadeiro conhecimento da doutrina católica, elas não teriam aceitado aquilo. Nem que fosse por orgulho, nem que fosse para dizer, ó, você não sabe porcaria nenhuma, e ir lá e mostrar que ele estava certo e mostrar que o outro está errado, e por orgulho e por vaidade, nem que fosse por isso, ele iria dizer qual é a doutrina verdadeira e que aquilo que estava sendo ensinado não poderia ser ensinado. Então, por que aconteceu o Concílio Vaticano II? Aconteceu o Concílio Vaticano II porque os padres, porque os bispos, os arcebispos, os cardeais e mesmo o Papa não estudavam, ou ao menos não estudavam aquilo que deveriam estudar. Não tinham mais o amor à verdade, não tinham o amor à verdadeira sabedoria, não queriam mais saber dessas coisas, queriam saber daquilo que estava acontecendo no mundo afora, a televisão, o rádio, os jogos esportivos e mais não sei que outras bobagens. Então eles utilizavam essa inteligência para conhecer essas coisas, e não para conhecer aquilo que era sobretudo no caso deles, eminente dever deles conhecerem. Então eles não sabiam essas coisas, e aí quando estavam lá falando de coisas tão óbvias hoje, a gente olha para aquilo, como é possível que essas pessoas não tenham visto essas coisas tão evidente, tão claro que está errado isso, Como é que elas não perceberam, por exemplo, que esses caras estão querendo interpretar a fé católica com base numa filosofia subjetivista? Como é possível que ninguém se levantou, ou tão poucos, como o Dom Marcel Lefebvre, se levantaram para dizer: vocês estão loucos, vocês estão errados, vocês estão... isso não é aceitável de maneira alguma, E não fica só nos erros da doutrina católica, como eu disse, acabei de falar, filosofia subjetivista. Quem é a pessoa com o mínimo de bom senso que não sabe que isso é errado? Que não sabe que o mundo não funciona dessa forma? Pois esses caras não entenderam isso, Pessoas que foram formadas, enfim. Da mesma forma, diversos erros de lógica e coisas as mais básicas, que sobretudo quem tem uma formação intelectual jamais poderia ter caído, mas eles caíram e foi por ignorância. E essa ignorância é fruto, sem dúvida, da sua maldade, da sua negligência, porque eles se interessaram por coisas que não deveriam se interessar, porque eles deram mais valor a coisas que, na verdade, não tinham valor. Então, por isso mesmo, eles repugnaram o senso comum, foram superficiais, E por isso eles se tornaram traidores. E nós todos estamos correndo esse mesmo risco de continuarmos sendo superficiais. Se a gente for superficial, talvez a gente continue dando ouvidos ao padre certo. Talvez a gente continue ligados a uma corrente doutrinal correta. Mas nas nossas vidas nós não estaremos realmente seguindo aquilo que deveria ser seguido. Nós não estaremos educando os nossos filhos como nós deveríamos educar. Nós não estaremos, enfim, vivendo de verdade como católicos. Nós não estaremos, porque ele nem sabe como fazer isso. Ele não para entender isso. Não para se perguntar sobre como é que nós fazemos isso. Então a gente vive, como eu lembro vocês, não sei se vocês sabem, e pelos anos, acho que foi na década, por exemplo, um soldado, mas um bom soldado tem que ser um soldado inteligente, um soldado que utiliza a sua inteligência e que busca o conhecimento. Então é por isso que Dom Marcel Lefebvre dizia: aqueles que não estudarem se tornarão traidores. E por que eles vão se tornar traidores? Porque eles não entendem o que eles estão fazendo. Eles vivem como os insensatos. Eles até às vezes têm boa intenção, mas quando acontece algo, por exemplo, como o Concílio Vaticano II, a maioria acaba ficando do lado errado. Por que aconteceu o Concílio Vaticano II?
Será que é porque as pessoas eram más? Sim, muitas pessoas lá eram más, com certeza, muitas pessoas eram más. Mas não tenham dúvida, mesmo se elas fossem más e elas tivessem o verdadeiro conhecimento da doutrina católica, elas não teriam aceitado aquilo. Nem que fosse por orgulho, nem que fosse para dizer, ó, você não sabe porcaria nenhuma, e ir lá e mostrar que ele estava certo e mostrar que o outro está errado, e por orgulho e por vaidade. Nem que fosse por isso. Ele iria dizer qual é a doutrina verdadeira e que aquilo que estava sendo ensinado não poderia ser ensinado. Né? Então, por que aconteceu o Concílio Vaticano II? Aconteceu o Concílio Vaticano II porque os padres, porque os bispos, os arcebispos, os cardeais e mesmo o Papa não estudavam, né? Ou ao menos não estudavam aquilo que deveriam estudar. Né? Não tinham mais o amor à verdade, não tinham o amor à verdadeira sabedoria, não queriam mais saber dessas coisas, queriam saber daquilo que estava acontecendo no mundo afora, né? A televisão, o rádio, né? Os jogos esportivos e mais não sei o que outras bobagens. Então eles utilizavam sua inteligência para conhecer essas coisas e não para conhecer aquilo que era de, sobretudo no caso deles, né, eminente dever deles conhecerem. Então eles não sabiam essas coisas, e aí quando lá estavam lá falando de coisas tão óbvias hoje, a gente olha para aquilo, não é como é possível que essas pessoas não tenham visto essas coisas tão evidente, tão claro que está errado isso, né? Como é que elas não perceberam, por exemplo, que esses caras estão querendo interpretar a fé católica com base numa filosofia subjetivista? Como é possível que ninguém se levantou, né? Ou tão poucos, como o Dom Marcel Lefebvre, se levantaram para dizer, vocês estão loucos, vocês estão errados, vocês estão... isso não é aceitável de maneira alguma, né? E não fica só nos erros da doutrina católica, como eu disse, acabei de falar, filosofia subjetivista. Quem é a pessoa com o mínimo de bom senso que não sabe que isso é errado? Que não sabe que o mundo não funciona dessa forma? Pois esses caras não entenderam isso, né? Pessoas que foram formadas, enfim. Da mesma forma, diversos erros de lógica e coisas as mais básicas, que sobretudo quem tem uma formação intelectual jamais poderia ter caído, né? Mas eles caíram e foi por ignorância. E essa ignorância é fruto, sem dúvida, da sua maldade, da sua negligência, porque eles se interessaram por coisas que não deveriam se interessar, porque eles deram mais valor a coisas que, na verdade, não tinham valor. Então, por isso mesmo, eles repugnaram o senso comum, foram superficiais, né? E por isso eles se tornaram traidores. E nós todos estamos correndo esse mesmo risco, de continuarmos sendo superficiais. Se a gente for superficial, talvez a gente continue dando ouvidos ao padre certo. Talvez a gente continue ligados a uma corrente doutrinal correta. Mas nas nossas vidas nós não estaremos realmente seguindo aquilo que deveria ser seguido. Nós não estaremos educando os nossos filhos como nós deveríamos educar. Nós não estaremos, enfim, vivendo de verdade como católicos. Nós não estaremos, porque ele nem sabe como fazer isso.